Olá, eu me chamo Daiane, sou membro da Igreja Batista Lindóia desde dezembro de 2021 e estou aqui um pouquinho para contar para vocês o que Deus fez e que Deus está fazendo ainda na minha casa e na minha família. Me converti com 17 anos, sempre fui atuante de igreja, de ministérios. Conheci meu então esposo Daniel e aos 28 anos me casei. Permaneci casada por 15 anos, até maio de 2021, em meio ao pico da Covid, eu perdi o meu esposo com 13 dias de enfermidade. Para nós foi um baque e para mim foi um deserto, um verdadeiro deserto, onde a minha identidade como esposa, mãe, estava totalmente abalada, uma vez que eu não entendia mais quem eu era. Foi preciso entender os planos de Deus, não deixar a minha fé de lado e partir para um princípio que ou eu ficava e morria junto com ele, ou eu ia em frente. E eu não podia deixar a minha filha com então 9 anos de lado, e eu comecei uma luta espiritual para poder ressignificar a minha vida. Em meio a tudo isso eu conheci a Tati, eu já conhecia ela das redes sociais, e ela me convidou a um grupo chamado Refúgio. Esse grupo era para quem tinha perdido pessoas da Covid para Covid, e foi essencial para eu recomeçar tudo o que tinha parado e eu perceber o que Deus estava fazendo na minha vida. Foi necessário eu entender os planos dele, compreender que tudo tem o seu tempo, como diz Eclesiastes, e pensar que ele tinha muito mais para nossas vidas. Voltei, comecei a frequentar as igrejas quando elas abriram, a Igreja Batista, me membrei. E, para minha surpresa, pela graça de Deus, eu acabei conhecendo uma pessoa muito especial, que também tinha uma filha, e nós decidimos seguir juntos. Nunca imaginei que Deus poderia preparar algo assim para mim. Deus estava fazendo melhor, cada coisa no seu tempo. E faz 3 meses que eu estou casada com o Francisco Marques. Francisco trouxe também para morar conosco a Melissa, que também tem 11 anos igual a minha filha. Então, na verdade, nesse período eu descobri a minha identidade. A minha identidade não era de esposa, a minha identidade não era de mulher, a minha identidade era de filha amada de Deus. E como Ele é perfeito, e Ele sabe todas as coisas. Eu digo para você que no tempo certo, Ele sabe todas as coisas. É confiar e entregar tudo o que Ele tem para nós. Então, confie, porque Deus fez, Deus está fazendo e Ele pode fazer infinitamente mais. Um abraço. Muito bem, que maravilha, né? Quem conhece o projeto Refúgio? Alô? Isso, agora chegou. Quem conhece o projeto Refúgio sabe da importância que foi para o momento da pandemia acolher pessoas enlutadas. Essa semana eu visitei alguém enlutado e fiquei de mandar o livro Superando a Dor do Luto, que ajudou muita gente. A Dai, conhecida como Dai, não está aqui hoje porque está pregando em uma outra igreja. Ela mandou para mim uma mensagem: eu soube que o senhor gosta de ser informado onde nós estamos. Falei, acho bom. Então está pregando em um outro lugar hoje à noite, não está aqui conosco. Mas me chamou a atenção o que ela disse, que a identidade dela não é esposa de fulano, não é viúva de fulano, a identidade dela é ser filha amada de Deus. O que é que Deus pode fazer? Infinitamente mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu tenho pensado que Deus tem falado ao nosso coração de uma maneira muito especial, através desta música. E a música diz assim: não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos, falhas, eu não vou esconder. E quando ela diz exatamente isso, eu pensei em morrer com o meu marido. É expor uma fraqueza. É como se tudo tivesse acabado. É como se não houvesse mais chance de viver. E hoje a Dai, uma nova família, um novo casamento, vivendo um novo momento pela misericórdia de Deus.
Não temos medo de esconder nossas fraquezas quando a gente encontra um amigo. Um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus do vale. Não há lugar onde a sua graça não possa achar. É tão bom contarmos com a graça de Deus. Hoje à tarde eu confesso que eu fiquei preocupado com as meninas que estavam lá no retiro. E eu gosto muito de um salmo que diz assim: Deus dá graça aos seus amados enquanto dorme. Eu orei, fui dormir. Dormi um sono maravilhoso. Quando acordei, a informação de que as meninas já estavam vindo para cá, estavam em segurança. Não sei se a projeção recebeu aí o vídeo que eu mandei. Dá para... Apaga a luz aí, senão a gente não vai ver direito. Com a autorização dos personagens, vamos ver o cenário onde elas estavam nesta tarde. Faz de mar um caminho, né? Faz de um alagamento um caminho. Deus pode fazer. O que Deus pode fazer? Isso aí é a estrada, gente. A estrada onde os carros passavam, né? Foi complicado esse momento. E ainda está sendo, porque os ônibus precisam passar por ali. É asfalto aí embaixo, mas alagou tudo. Quando a gente tem cantado isso, faz do mar o caminho, Deus faz sim. Então, bom ver as meninas aqui. E eu queria que a gente pudesse continuar a palavra que recebemos hoje pela manhã, porque estamos falando sobre o que Deus pode fazer olhando para a história de um fracasso. E alguns de nós já enfrentamos fracassos em nossa vida. A sensação de alguém que perde um marido, fica viúva de uma hora para outra, é uma sensação de fracasso. O momento em que a gente não consegue manter a vida de pessoas que a gente ama, nós nos sentimos fracassados. Estamos estudando a história de Sansão, lá em Juízes capítulo 16. Eu não vou ler todo o texto, vou ler apenas alguns versículos, onde mostra exatamente a evidência do fracasso de Sansão. Os governantes filisteus realizavam uma festa, uma grande festa, na qual ofereceram sacrifícios e louvavam ao seu Deus. E esse Deus aí está em letra minúscula, porque não é um Deus verdadeiro. E eles louvavam a Dagom. Nosso Deus nos deu a vitória sobre nosso inimigo Sansão, diziam eles. Ao ver Sansão, o povo louvou ao seu Deus. E aqui às vezes a gente vem na casa do Deus vivo e não louvamos como o nosso Deus merece ser louvado. Se bem que vocês cantaram essa última música de uma maneira maravilhosa. Hoje o louvor está muito bom. Louvou ao seu Deus, nosso Deus nos entregou nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre duas colunas. Aquele que tinha nascido para ser o libertador de Israel, aquele que é o homem mais forte da história, agora está preso, humilhado, cego, acorrentado. Aquele que ameaçava os filisteus, agora é objeto de chacota, de diversão dos outros. Aquele que tinha sido revelado por Deus o seu nascimento como alguém que poderia ser um marco na história, desde a sua gravidez. Sua mãe era estéril, não podia ter filho. Um anjo aparece e anuncia o seu nascimento. O anjo revela que ele tinha uma missão, um propósito, um chamado. Desde o início tudo foi preparado para que ele pudesse ser um instrumento de libertação na mão de Deus. E ele de fato começa com aquele cabelão. Hoje eu vi uma pessoa aqui que tinha um cabelão bonito e hoje está careca. Podia ilustrar Sansão, né? Depois da viagem missionária você perdeu o cabelo. Mas continua bonito. Você está mais para Wolverine com esse bigode e
e essa barba aí do que para Sansão. Mas aquele cabelão que Sansão tinha era, na verdade, um estigma daquele poder que Deus dava a ele. E ele confessa para Dalila, e aí ele corta o cabelo, perde sua força. Esse homem enfrenta um deserto, esse homem enfrenta um fracasso. Deveria governar como juiz de Israel por 40 anos e governa apenas 20 anos. E a gente começou a pensar hoje sobre a questão do fracasso. Começar bem não significa que vamos terminar bem. O desafio é que a gente comece bem, se mantenha bem e termine bem. E vimos com a história de Sansão algumas coisas para a gente aprender a não fracassar na vida. Primeira coisa que vimos é que o começo do fracasso é escolher andar sozinho. É se isolar. Quando nós nos isolamos, nós nos fracassamos. Quem não veio de manhã precisa ouvir a mensagem da manhã, porque esse ponto foi um ponto muito forte. E ali nós trouxemos algumas informações muito práticas, objetivas, para que a gente não fracasse na nossa caminhada. O começo do fracasso é escolher andar sozinho. Pessoas de Deus que escolhem caminhar sozinhas se tornam presas fáceis para o inimigo. Segunda coisa que a gente aprende com Sansão é que o fracasso se estabelece quando se perde a capacidade de aprender. Sansão era centrado em si mesmo. Sansão era indisciplinado, arrogante. Por isso, ele não era ensinável. Sansão, ele não sabia ouvir. Eu já estou no ponto 2. Ponto 2. No ponto 1 do ponto 2. Vocês estão comigo aí, projeção? Beleza? Ele não sabia ouvir. Logo no início, seu pai procurou convencê-lo de um grave erro. Qual era o grave erro? Era casar-se com uma mulher de Timar. Era um jugo desigual, mas ele não sabia ouvir. Ele não tinha capacidade de aprender. Ele não aprendeu com os erros dos outros. Gideão, que julgou Israel antes dele, cometeu muitos erros. Ele poderia ter aprendido com os erros de Gideão, mas ele não aprendeu. Muitas vezes nós não aprendemos quando vemos pessoas errar. Quando nossos pais erram, nossas mães erram, nossos irmãos erram, nossos amigos erram, nós temos compaixão, nós acolhemos, nós queremos amparar, mas devemos também aprender com o erro dos outros, para que a gente não caia na mesma situação. Ele não aprendeu com os próprios erros. E há quem diga assim: errar é humano, mas permanecer no erro, não fui eu que falei. Não fui eu que falei. Uma voz do além disse: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. Quando nós não aprendemos com os nossos próprios erros, falta sabedoria, falta inteligência, falta maturidade. Interessante que alguns erros de Sansão, ele errou em escolher uma mulher para se casar que não era do seu povo. Nós temos que nos relacionar com pessoas de diferentes religiões, de diferentes crenças, mas devemos escolher para nosso cônjuge alguém que crê como nós cremos. Porque senão nós vamos sofrer com isso. São valores diferentes. É julgo desigual. Você quer vir para a igreja, a outra pessoa quer ir para a balada. Como é que vai ser isso? Você quer vir para uma reunião, o outro quer ir para um barzinho. Como é que vai ser isso? Errou. Quando passou no meio da vinha, indo para Timar, ele tinha que respeitar aquela vinha, mas ele
entendia ter muita força, desobedece e erra. Errou quando atacou o leão morto. Quando ele toca em um leão morto, havia uma crença que pessoas como ele, nazireu, não podia cortar o cabelo, não podia se contaminar, não podia pegar em coisa morta, porque ele ficava impuro. Mas ele então tem toda a força, eu sou objeto de salvação, eu confio em mim, foi lá e tocou no leão morto, e isso foi um erro. Errou quando brincou de propor enigma em uma festa. Ele tinha o domínio da situação, ele controlava a cena. Cheio de si, propõe um enigma. E disse que se o povo descobrisse o enigma, ele revelaria seu segredo. Errou, brincando com coisa séria. Errou em Gaza, se deitando com uma prostituta. Achava que não dá nada, eu sou objeto de salvação. Eu sou muito forte, eu tenho todo o poder. No vale de Soreque, ele se apaixona por Dalila. Mas Dalila era um projeto dos filisteus. Dalila era um objeto na mão dos filisteus. Se mostre sensual. Ele gosta de mulher bonita. E ele então se apaixona pela informante dos filisteus. Seduzido por Dalila, ele abre o coração e revela seu segredo para os seus inimigos. Ele não aprendeu com os seus próprios erros. Quem não aprende com os próprios erros, seu fim é sempre a perda. Perdas significativas. Ele perde a presença poderosa de Deus. Ele perde a visão da sua posição de príncipe. Sansão nunca admitiu o seu pecado. Nunca se humilhou perante Deus. Sansão não busca orientação. Não vemos nenhum momento Sansão pedindo a orientação de Deus. Ele confiava demais em si mesmo. O fracasso se estabelece quando se perde a capacidade de aprender. Olhe para Sansão e veja um homem que não melhora, ele só piora. Ele se isola, ele não quer ter um coração ensinável, ele não quer aprender. E você? Você tem um coração ensinável? Eu confessei hoje pela manhã que eu fiz uma decisão de aprender a envelhecer sem ser ranzinza. Isso é uma decisão. Tem gente que vai crescendo e vai sendo ranzinza. Imagine, adolescente ranzinza, jovem ranzinza. Tem alguns, não vou nem olhar para eles, vou olhar para baixo. Tem. Gosta de criar confusão, gosta de querer que as coisas sejam do seu jeito. E são pessoas intolerantes, teimosas. E eu tomei essa decisão. Tomei a decisão de envelhecer de bem com a vida, Irani. Coroa de bem com a vida. Alguns tentam me provocar. E às vezes me dá uma raiva e eu me lembro, não seja ranzinza. Entendeu, Betinho? Mas eu tomei uma outra decisão, já faz algum tempo, de ter um coração ensinável. Eu comecei a perceber que eu não tenho todas as respostas. Que todas as boas ideias não precisam nascerem da minha palavra, da minha cabeça. Que não preciso ser eu que paute tudo o que acontece de bom. E que eu posso aprender. E a minha netinha, quando tinha 1 mês de vida, me ensinou uma coisa maravilhosa. Veja, Laurinha, com 1 mês de vida, me ensinou. O que é que um bebê de 1 mês de vida pode ensinar para um homem maduro de 50 e poucos anos? Formado, vivido. Aí eu olho para a Laurinha, ela olha para mim com aquela cara sisuda dos pains. Os pains têm cara sisuda. Esther,
o bico dos pains. Você já viu o bico dos pains? Qual foi o bico que você viu? O bico do seu pai. Quando ele está sério, vocês olham para ele e está bem assim, ó. Meu pai tem isso também, a gente tem tudo isso. Eu olho para Laurinha, aí eu dou um sorriso para ela, com 1 mês de idade, ela retribui o sorriso. Essa menina me ensinou a ser empático. Empático. Mas por que ela me ensinou a ser empático? Porque eu estava com o coração aberto a aprender. Eu escolhi ter um coração ensinável. Quem tem um coração ensinável, aprende com as circunstâncias, aprende com os sinais, aprende com o que Deus usa para nos ensinar. Mas tem gente que é travado, tem gente que não consegue fazer diferente. O começo do fracasso é escolher andar sozinho. O fracasso se estabelece quando se perde a capacidade de aprender. Quem anda sozinho não tem disposição de aprender, não melhora, só piora. Terceiro lugar, o último passo para o fracasso é não reparar a fraqueza do caráter. Interessante que John Maxwell escreveu que a lei base sólida da confiança é que a confiança se constrói com competência, com caráter, com coerência. Sansão tinha força, que é competência, mas ele era pobre de caráter, ele não era coerente. Uma fraqueza de caráter não dominada hoje será a causa de uma tragédia moral amanhã. O talento é um dom de Deus, mas o caráter é uma escolha. Eu escolho não mentir, eu escolho não tirar proveito dos outros, eu escolho não julgar os outros, eu escolho ser sim, sim e não, não. Eu escolho pagar e honrar os meus compromissos. Eu não faço um trato que eu não tenha condições de cumprir. Isso é caráter. Sansão matou um leão sem nenhuma arma nas mãos. Matou 30 homens, dominou 300 chacais, amarrou um no outro, acendeu uma tocha e ateou fogo no campo dos filisteus. Matou 1000 filisteus, um homem sozinho matou 1000 filisteus, com uma queixada de jumento. Imagine a loucura daquele homem. Removeu os portões de Gaza, portão de ferro de Gaza, ele arromba os portões, mas não foi capaz de dominar a si mesmo, não foi capaz de dominar seu ego, não foi capaz de dominar suas vaidades, não foi capaz de dominar seus desejos, não foi capaz de dominar sua vida, sua postura. Sansão não tinha domínio próprio, e uma pessoa que não domina a si mesmo acabará construindo a sua própria forca. Indivíduo incontrolado que não tem controle sobre si vai sofrer danos terríveis. O último passo para o fracasso é não reparar as fraquezas do seu caráter. Onde eu posso melhorar? Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu mentia muito. Mas pense em um cara mentiroso. Levei algumas surras maravilhosas. Meu pai e minha mãe de vez em quando assistem aqui, é muito ruim que eu conto as coisas, ela depois diz, olha, eu vi quando você falou lá, hein? Então eu levei algumas surras deliciosas, como foi bom apanhar. Por quê? Porque eu menti. Aí pega na mentira. Quem não é do século atual não sabe o que é isso, mas quem é do século XX, século XX já sabe o que significa isso. E quando eu era pego na mentira, o pau quebrava.
eu apanhava demais. Como foi bom. Hoje eu sou um indivíduo, tenho palavra, honro, pago minhas contas, não minto, não chamo palavrão. Ah, como foi bom. Corrigir seus erros, alinhar o seu caráter. Todos nós, não é só porque eu vou ser pastor, eu nem sabia que ia ser pastor. Na verdade, eu nem queria. Nem queria. Mas em um determinado momento da minha história, eu decidi que caráter faz toda a diferença. É muito bom tratar com alguém. Teve uma vez uma pessoa que me tinha, inclusive, como adversário. Me chamou um dia e disse assim, Ilquias, eu estava falando para fulano, que é tão bom a gente se relacionar com você, mesmo sabendo que nós estamos em lados opostos, você é um indivíduo de palavra e que fala a verdade. Gente, eu me senti honrado. Mas em algum momento da minha história, eu escolhi, porque eu tenho o dom de Deus, mas caráter é escolha. Caráter é escolha. Sansão era impulsivo. Ele não era proativo. Ele era reativo. Ele não tomava iniciativa. Ele agia com base nas suas emoções. Precisamos controlar nossas emoções. Nossas emoções nos levam a fazer coisas erradas, a tomar atitudes erradas. Ele reagia e não liderava. Ele não pensava antes de agir. E nós já aprendemos aqui que nós devemos pensar antes de agir, pensar antes de falar. E tem um segredo ainda maior: ore antes de pensar. Você vai pensar sobre o quê? Deus, usa a minha mente, a minha percepção, a minha reflexão. E aí Deus nos dá a sua graça. Quem anda sozinho não tem disposição de aprender, não checa seu caráter, não melhora, só piora e acaba se condenando e acaba fracassando. Quarto lugar, o domínio do fracasso é quando se flerta com o pecado. O pecado domina, o fracasso domina nossas vidas quando nós flertamos com o pecado. O excesso de autoconfiança fez Sansão pensar que é possível brincar com o pecado sem perder o controle. Eu posso ver até aqui, daqui a pouco eu saio. Eu vou entrar até aqui, daqui a pouco eu resolvo. E começa a brincar com o pecado. Sansão brincou de se arriscar. Tem muita gente brincando de se arriscar. Sansão brincou de se deixar amarrar e amarrado ficou. Foi brincando de se arriscar que Sansão perdeu a sua conexão com Deus. E há 3 verdades sobre o pecado que eu e você precisamos aprender. Primeira verdade é que o pecado sempre o levará para mais longe do que você pode ir. O pecado sempre nos leva para mais longe do que a gente imagina que vai chegar. Segunda verdade sobre o pecado sempre o retém por mais tempo que você gostaria. E você fica flertando com o pecado mais do que você gostaria. Você tem autoconfiança e você diz, não, eu consigo me controlar. E você gasta mais tempo naquilo do que devia. O pecado sempre custa mais do que você está disposto a pagar. Eu tenho visto pessoas sofrerem, perderem família, perderem empresas, perderem negócios por causa do pecado. Brincando com o pecado. E aí o fracasso começa a dominar a vida da pessoa quando ele começa a flertar com o pecado. Pecado é pecado. E esse é um tema impopular, inclusive os púlpitos de hoje não podem falar de pecado, porque é muito politicamente incorreto. Alguns púlpitos não pregam mais sobre pecado. Tem igrejas por aí superlotadas de pessoas que não falam sobre o pecado.
Tem gente que vive maritalmente sem casar, e isso é muito aceitável. Mas não pode falar no púlpito que eu me sinto, nunca mais piso nessa igreja. É tão bonito ver pessoas que vivem assim, são confrontadas pelo Espírito de Deus e resolvem mudar a vida. É tão bonito ver pessoas que disseram: pastor, eu nunca tinha pensado nisso, achava que era normal. Quer ver um negócio que o pessoal faz muito aí, achando que é normal, que não é pecado? É a união estável. União estável, pastor, eu fiz no cartório, foi um advogado que me orientou. É mais barato fazer união estável do que casamento, mas a que serve a união estável? De onde é que vem a união estável? Vem de relações pecaminosas. Ah, não sabia não. Pois é, querida. A união estável foi criada para aqueles que tinham casos fora do casamento, para não ficarem abandonados na vida quando morresse um. Aí criou-se a união estável. Aí nós temos união estável entre pessoas do mesmo sexo, união estável entre um indivíduo casado com algumas amantes. E você escolheu a união estável? Ah, o advogado me orientou. E agora, pastor? Eu falei: não tem problema sem solução. Vamos resolver isso? Vamos resolver. Coisa linda! Quantos casamentos nós temos feito aqui de pessoas que não sabiam, achavam que é normal viver assim, e aí hoje, eu descubro que é o sonho da menina, o sonho dela é ter uma cerimônia conjugal legal. Os homens geralmente não sonham, os homens são muito egoístas, regra geral. Está tudo muito bom, para que casar, mulher? Está tudo muito bom. Mas no fundo a mulher gostaria de casar. É bonito de ver a entrada da noiva com vestido de bombolê. Vocês sabem o que é isso, não? É aquele negócio grandão que faz assim. Bombolê era um negócio na minha infância que a gente fazia. Deixa eu. Faz de novo, que eu vou filmar para botar lá no Instagram. Eu fui visitar alguém essa semana e encontrei a criança com bombolê. Aí ela botou o bombolê no braço e fez assim, ó. Eu falei: você sabe botar na cintura? Aí ela disse: não, ela é pequenininha ainda. Eu falei: mas eu sei, me dá aqui. Você estava comigo ou não? Quem foi que estava comigo? Alguém daqui. Não estou lembrando quem foi. E lá vai eu rodar o bambolê. Gente do céu, eu sabia fazer isso. E eu soube que isso é igual andar de bicicleta, quem aprende não esquece. Aí eu fiquei encucado. O que é isso? O que aconteceu comigo? Aí, já sei onde foi. Aí quando eu chego na frente do espelho, eu vi o que é que atrapalhou. Como é que vai rodar? É isso mesmo. Vocês entenderam? A sua barriga está grande. Ele está desenhando ali, mas está ligado em tudo, né, João Pedro? É isso mesmo. Me perdi todo agora. Não sei onde eu estou. A noiva, com aquele vestido bonito, cheio de arco, desfilando pela passarela. Que coisa linda. Mas não pode falar que união estável é pecado, gente. Não pode. Não pode falar que sexo fora do casamento é pecado. Não pode falar que julgar os outros é pecado, que fofocar é pecado. Não pode falar que ter vícios é pecado. Tem um bocado de igreja lotada por aí, porque não se dá nome aos pecados. Igreja como a nossa, qualquer pessoa que quer viver em pecado se expõe. Aí vai para uma outra igreja onde tem muita gente, porque aí ninguém sabe que eu sou pecador. Mas todo mundo é pecador. Bom é quando a gente tem consciência de pecado, se arrepende, faz o caminho de volta, conserta, assume uma postura adequada. Quem anda sozinho, quem não tem disposição de aprender,
quem não checa seu caráter, quem brinca com o pecado, não melhora, só piora e fracassa. Em quinto lugar, o fracasso não tem volta enquanto não se leva a sério a unção. Até aqui, pecado tem volta. Até aqui você pode escolher pessoas de Deus para andar com você. Até aqui você pode começar a decidir, como eu, ter uma mente ensinável, ser uma pessoa ensinável. Até aqui você tem a oportunidade de honrar seus compromissos, de mudar o seu vocabulário, de ser uma pessoa de palavra, de dar bom testemunho. Até aqui você tem condição, inclusive, de deixar o pecado. Paulo vai dizendo: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que fornicava, não fornique mais. Dá para mudar. Mas o fracasso não tem volta quando não se leva a sério a unção de Deus, a presença de Deus, o chamado de Deus. Na Bíblia, unção significa consagração. Nós vamos consagrar ao Senhor. Quando a gente consagra um bebê ao Senhor, ele tem uma unção, uma presença, uma consagração. No Antigo Testamento, pessoas e objetos eram ungidos com óleo para serem dedicados a um trabalho especial. O casamento com a bênção de Deus é uma unção sobre o casamento. É uma consagração do casamento. No Novo Testamento, Jesus é ungido como Filho de Deus. Ele é consagrado para Deus. Ele é escolhido para nos salvar dos nossos pecados. Jesus foi ungido Filho de Deus. Interessante que na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, diz: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nosso coração, como garantia que Ele está por vir. A presença de Deus na minha vida, no meu coração, é a unção de Deus sobre mim. Você possui uma unção de Deus. Você que já entregou sua vida a Jesus, você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador, vós tendes a unção da parte do Santo. 1 João 2,20. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. No início do meu ministério aqui, aprendendo ainda a ser pastor, porque a gente faz curso de teologia, é uma bênção, viu? É uma bênção o curso de teologia, mas não ensina tudo. Eu me vi diante de uma situação que eu nunca tinha vivido, o seminário não me preparou. E eu fui então buscar ajuda, e fui procurar os pastores de referência. A gente chama pastor de referência de mangangão. Sabe o que é mangangão? Alguém aqui sabe o que é mangangão? Mangangão é aquele besouro desse tamanho. É raro de ver um besourão. Como é o nome? Mangava. Mamangava. Então, quando chega um pastor na denominação, que o cara é alguma coisa assim, é presidente, é pastor de igrejona, diz, aquele ali é um mangangão. Não chega perto dele não, porque ele fere. E eu fui buscar nos mangangões orientação. Olha, fui em um, ouvi uma conversa que não tinha nada a ver. Fui em outro, uma baboseira que não tinha nada a ver. Fui em outro, outra coisa que não tinha nada a ver. Aí, lendo a Bíblia, cheguei nesse texto: vós tendes a unção da parte do Santo, e a unção que está em vós te dirá o que fazer, e ela é verdadeira, não é mentira. Aí eu fui buscar a unção, falei: Deus, a unção está sobre mim, me diz o Senhor o que eu devo fazer. Foi maravilhoso. E essa unção tem dirigido nossos pensamentos, nossos passos. Algumas verdades sobre a unção que recebemos.
Sansão usou a unção, mas não honrou a unção recebida. É como eu e você chegamos numa posição que Deus nos colocou para que nós desenvolvamos com a presença dEle e a gente resolve viver sem a influência dEle. É eu chegar, pastor da Lindóia, e chegar aqui e resolver fazer do meu jeito. Não ouvir o que a voz do Espírito tem a me dizer. Sansão não usou a unção de forma responsável. Ele brincou com a unção, ele profanou o sagrado. Sansão perdeu a visão porque perdeu a unção. E ele perde a visão espiritual de uma missão, de um chamado, de uma utilidade. Deus queria usar Sansão com os recursos que Deus tinha colocado nele, como Deus quer usar a mim e a você, com os recursos que Ele nos deu, no nosso trabalho, na nossa escola, aonde nós estamos, Ele nos capacitou para sermos bênção, luz ali onde nós estamos. Mas ele perdeu essa visão. Interessante que Deus faz com que ele perca a visão física, os seus olhos foram furados, ele perdeu a visão, porque tinha perdido a unção. É preciso haver coerência entre a unção recebida e a vida que vivemos. Por isso não dá para você dizer que é crente, dizer que é membro de uma igreja batista e o seu comportamento ser diferente. Ah, você, de quem você é? Eu sou da igreja do pastor Euquis. Ah, que bom, que legal. Mas se o seu comportamento aí fora não é coerente, você está me detonando. Mas pode detonar a mim, porque não tem nada a ver, mas está detonando Jesus, que é pior. Uma vez, uma conversa de bêbado. Conversa de bêbado em um bar. 2 bêbados fumando, enchendo a cara. E um disse para o outro: eu sou crente. De que igreja você é? Eu sou da igreja do pastor Euquias. E isso chegou no meu ouvido. Pastor, tinha um cara no bar, enchendo a cara e bebendo lá, fumando, disse que é a sua igreja. Eu falei: quem é ele? É mesmo, ele vai na minha igreja. Mas ele não é membro ainda não. Agora, onde é que você estava que você ouviu essa conversa? De que igreja você é? É preciso que haja coerência, gente. Você decide o que vai fazer com a sua vida, mas escolha fazer da sua vida o que é certo fazer. Tem gente que diz assim: eu não vou na igreja porque o pastor quer controlar a minha vida. Eu não controlo a vida de ninguém. Faça da sua vida o que você quiser. Colha você as consequências que você semeou. A Bíblia diz que quem semeia vento, colhe. Olha, tem gente aqui que frequenta aqui há anos, mas nunca tomou uma decisão por batismo, por exemplo, por membresia, por exemplo, porque sabe que precisa arrumar algumas coisas, são acolhidos e amados. Nós amamos todo mundo, eu estou feliz, nossa igreja tem sido alvo dos chamados desigrejados. Hoje na classe de novos membros, foi tão legal ouvir pessoas que vieram machucadas, feridas, de outras igrejas, de outros pastores, e aqui estão se sentindo amados. Bonito, Nilton, isso aí é para celebrar. Os caras vêm arrebentados de outro lugar, chegam aqui e são amados do mesmo jeito. É como eles se sentem felizes. Mas chegando aqui, são confrontados pela palavra. Chegando aqui, eu falei hoje pela manhã que de vez em quando eu dou umas cacetadas e alguém disse: pastor Nilton também dá. Só você, filho, que não aprendeu a dar cacetada ainda, pelo jeito. Se bem que alguém pode dizer assim: pastor Vire também dá. Porque não é pastor nenhum que dá cacetada, é a palavra do Espírito Santo de Deus. E ela precisa confrontar. Se você vem à igreja e aqui você é confrontado pelo seu pecado, dê glória a Deus e decida melhorar. Não saia daqui constrangido, porque todos nós somos pecadores. Aqui você recebeu uma denúncia de algo no seu coração, na sua mente que está errado. Agradeça a Deus e mude a postura. Sansão pensava que ainda tinha unção, quando na verdade Deus já havia saído de cena. Aquela perda de unção, ele ainda não tinha consciência,
Porque a consciência da perda de unção é a última coisa que alguém que perde vai tomar ciência. Quem anda sozinho, não tem disposição de aprender, não checa seu caráter, brinca, flerta com o pecado, não melhora, só piora, acaba fracassando. E quando não escuta o Espírito Santo falando na mente, no coração, quando silencia a voz do Espírito Santo, é igual aquela criança que não quer ouvir e fala, lá, 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 não estou ouvindo. Um ambiente como esse é um ambiente onde Deus fala a todo o coração. Todos nós aqui estamos sendo confrontados nesta noite. Amém. Glória a Deus. Mudança de vida. Eu preciso levar a sério a intenção que Deus tem para a minha vida. O melhor de Deus para a sua vida está por vir. Não brinque com o pecado, não banalize. E te digo mais, você não está aqui hoje por acaso. Talvez hoje aqui o Espírito está dizendo assim, meu filho, vem para mim, eu quero você comigo. A música que cantamos diz assim, não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, porque um amigo encontrei. Jesus é o amigo que nos acolhe, mesmo sendo pecador. Mesmo eu, pobre pecador, Jesus diz, filho, aonde estão teus acusadores? Não tem nenhum, Senhor, eu também não te condeno. Vá em paz, porém, não peques mais. Dá para sair daqui hoje, depois dessa confrontação com essa pegada? Vá em paz, porém, não peques mais. Quero convidar a equipe do louvor que venha para cá. Nós vamos encerrar cantando. Mas eu gostaria que você, nessa noite, pudesse tomar uma decisão, assim, muito radical na sua vida. Você que, porventura, tem andado sozinho, tome a decisão hoje de andar com pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com o Reino de Deus. Você que até aqui tem tomado suas decisões sem ouvir o que os outros têm a dizer, tome a decisão de ter um coração ensinável. Ouça os mais experientes, ouça a experiência de outras pessoas. Se você descobriu que no seu caráter precisa ser ajustado alguma coisa, busque regular seu caráter. Você tem brincado com alguns pecados, tome a decisão de abrir mão desses pecados, porque não há nada que Deus não possa fazer. Ele pode fazer tudo, inclusive libertar você dos seus pecados. Ouça a voz do Espírito Santo. Aqui tem alguns motivos de oração, mas Deus tem poder de fazer. Ele faz o caminho no mar. Ele transforma a situação, Ele transforma realidades. O que é que Deus pode fazer? Tudo. Inclusive tornar você uma pessoa que corresponda ao que Ele espera que você, com todas as capacidades que Ele te deu, dê conta. Ele espera de você uma entrega. Ele quer que você entregue através dos seus relacionamentos, através do seu trabalho, através do seu testemunho. Muita coisa Deus falou hoje aqui, que você decida melhorar a sua vida, a sua caminhada. Não tenha medo de expor suas fraquezas, não. Deus conhece todas elas. Algumas delas eu conheço também, e nem por isso te julgo, e você sabe disso. Eu acolho você, nós acolhemos você. Mas tome a decisão de acertar, porque não há nada impossível para Deus. Vamos cantar essa oração encerrando nosso culto. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse delicioso testemunho.
que meu bem. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu bem. Traz a vida ao sepulcro, de ossos soldado, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, só o Senhor pode Pai querido, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pelo uso da Tua palavra para confrontar nossos corações. Que Teu Espírito Santo produza em nós a reflexão, a tomada de atitude, a tomada de decisão. Que saiamos daqui hoje para vivermos o melhor que o Senhor tem para nós. Nos capacite, nos ferramentalize, que a unção do Senhor esteja sobre nós, que cumpramos o Teu propósito em nossa vida, na família, na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade. E todos que estão aqui saiam daqui felizes, porque o Teu Espírito Santo nos visitou com a Tua graça. Dá-nos, ó Deus, uma noite tranquila na Tua presença, uma semana abençoada por Ti, em nome de Jesus. Amém.